Eu quero compartilhar com os amados irmãos o texto capa pastoral do nosso boletim. Quem pegou o boletim, acompanha a leitura, vamos compartilhar desta pastoral. Que tem por título O Homem Não Mais Possesso. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 1:25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Diz assim a pastoral: não se pode esquecer que a possessão demoníaca ocorre quando a personalidade humana passa a ser controlada por espírito maligno. O homem que em questão estava, assim, dentro de uma sinagoga, Marcos 1:23, nos lugares mais improváveis, as realidades espirituais se manifestam. A saga do inimigo, Mateus 13:39, em nos destruir, não tem limites geográficos. Entretanto, existe um limite intransponível ao diabo, o Senhor Jesus. O mal que não respeita limites é obrigado a se curvar diante da soberania de Deus. A sentença já foi proferida. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Aquele homem era uma marionete das trevas, um fantoche dos espíritos imundos. Estava em um bom lugar, mas dirigido pelo ser errado. Naquele sábado estava ali alguém que carrega em si toda a autoridade e o poder sobre demônios. O Senhor Jesus repreende e determina a libertação daquele homem, a dignidade e restaura. A celebração é preservada. A suprema autoridade é revelada, Mateus 1:27. Há para nós um brado inconteste: não mais, não mais, prisioneiro do império das trevas, não mais arraigados na impiedade, não mais, Cristo vive em nós. Meus amados irmãos, Cristo vive em nós. Éramos escravos do pecado, éramos escravos. Algumas pessoas, no meu caso, eu era escravo do vício da bebida alcoólica, eu era escravo do vício do tabagismo, fumei muito, mas eu, como muitas pessoas, podemos gritar o brado: não mais, não mais, por conta do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amor sacrificial, entregou seu único filho por cada um que nele crê, por todos os seus escolhidos. Amém? Quero convidar os amados irmãos a compartilhar conosco o texto que se encontra no profeta Isaías, Isaías 25. Convido o presbítero Orlando para que, junto com a igreja, alterne comigo essa passagem. Isaías, capítulo 25, vamos ler todo o capítulo, apenas 12 versículos. Quem encontrar, fique de pé. Ao encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Isaías, capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, só um minutinho, deixa eu colocar esses óculos aqui. Muito bem. 25, primeiro versículo diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, as cidades das nações opressoras te temerão.
porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o búfalo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinho velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cabeça que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegramos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las e derribá-las-á por terra até ao pó. Que Deus assim guarde sua palavra em nossos corações. Quero convidar o pastor para que, junto com a igreja, podemos entoar o hino de número 7, Glória à Trindade. Graças e paz, irmãos. Louvemos o nome do Senhor. A ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem bondoso, Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Amém. Quero convidar a nossa irmã Daiane, que ela possa nos elevar a Deus em oração, uma oração de adoração. Oremos com a irmã. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua vontade nos trouxe, Senhor. E nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor. Porque só Tu és digno de todo
Senhor, a nossa adoração, Senhor, apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheste, nos trouxeste aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Tu és maravilhoso, Senhor, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor. Todos os atributos, Senhor, perfeitos, vêm de Ti, Senhor. E nós te adoramos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os amados, podem sentar. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro do profeta Ageu. Segunda parte da nossa liturgia trata-se de confissão. Acompanhe a leitura do capítulo 2, Ageu capítulo 2, versículos do 10 ao 14. Ageu capítulo 2, acompanhe a leitura do versículo 10 ao 14. Sentados, mas com total reverência à palavra do nosso Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecer, tudo é imundo. Meus amados irmãos, quando uma pessoa ela quer buscar Deus do seu jeito, não vai dar certo não. Não vai dar certo de maneira nenhuma. Eu já vi algumas pessoas dizendo: esse é o meu jeito. Mas Deus nos chamou para sermos do jeito de Jesus, não sermos do nosso jeito. Agora, quando nós nos rendemos a Jesus e buscamos a Deus do jeito que Deus espera que nós venhamos a buscá-lo, aí vai ter uma harmonia entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos buscar o nosso Deus de toda maneira. Nós temos que buscar o nosso Deus de coração limpo, com toda a firmeza do nosso coração, buscar a Deus segundo a vontade dele. E como é que nós vamos saber como é que nós podemos agradar a Deus? Lendo sua palavra e procurando se enquadrar dentro de sua palavra. Assim vai ter harmonia com um Deus santo, com um povo pecador, porém justificado por Jesus Cristo e buscando servir a Deus com todo o coração puro. É assim que Deus espera de cada um de nós. Meus amados irmãos, quem puder ficar de joelho, fique de joelho, para pedir perdão a Deus e para agradecer a Deus por alcançar o perdão desse nosso Deus. Após alguns instantes, eu quero convidar o nosso irmão Guilherme, que ele se levante e agradeça a Deus pelo perdão que nós alcançamos nele. Grandioso e eterno Deus, estamos, Senhor, aqui diante de Ti, Senhor, na Tua casa, Senhor, para honrar, Senhor, e agradecer o Teu nome. Venha, Senhor, agradecer, Senhor Deus, por o Senhor nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar, Senhor Deus, de todas as coisas ruins, Senhor Deus, que estão em nós. Quero, Senhor, vir pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, por todas as vezes, Senhor, que tivemos a oportunidade de ajudar alguém, de dar a Tua palavra para alguém que precisava e não fizemos isso, Senhor Deus. Por todas as vezes, Senhor Deus, que podíamos estar orando, lendo a Tua palavra, mas trocamos por coisas desse mundo, Senhor Deus, e fizemos coisas, Senhor Deus, que não é da Tua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter
nos dado a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós, Senhor Deus, e nos enviado o Espírito Santo para podermos nos arrepender verdadeiramente de nossos corações, Senhor. E obrigado também por esse sacrifício, para que pudéssemos, por intermédio do Senhor, entrar em contato com o nosso Deus e recebermos o perdão verdadeiro e sermos purificados, Senhor Deus, dos nossos pecados, Senhor. Porque o Senhor não só perdoa, mas também purifica a gente, Senhor. Que possamos, Senhor, cada dia que passa, Senhor Deus, buscar melhorar e seguir mais a Tua vontade e os Teus caminhos, Senhor. Nos dá vivamente, Senhor, todos os dias, Senhor Deus, e que possamos fazer a Tua palavra, Senhor Deus. E todo dia, Senhor, quando acordarmos, buscarmos ser novas pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Por isso que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão presbítero Eliseu para que ele nos conduza com o cântico congregacional. Graça e paz, queridos. Como já se foi orado, né? Nós precisamos pedir perdão ao nosso Deus, ter comunhão com Deus e com o nosso próximo. Esse cântico que eu vou cantar, ele é um sinal de alerta para mim e para você. É tempo de acordar. Muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Já não se ama como Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Só se vê ódio, rancor e ambição, coisas que cegam e escravizam o coração. Já não se tem a Deus como nosso Pai, e os homens já não vivem como irmãos. Já não se vê que é cilada de inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar, tempo de olhar pro céu, é tempo de amar e de compreender, é tempo de ajudar, tempo de dar as mãos, é tempo de unir e não de separar. Por isso hoje é tempo de estar mais junto a Deus. O fim está aí. É tempo de acordar. Oh, oh, oh. Já não se tem a Deus como nosso Pai,
E os homens já não vivem como irmãos, já não se vê que é cilada de inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar, tempo de olhar pro céu, é tempo de amar e de compreender, é tempo de ajudar, tempo de dar as mãos, é tempo de unir e não de separar. Por isso hoje é tempo de estar mais junto a Deus. Se está aí, é tempo de acordar. Oh, 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 oh. Fica o versículo falado por Jesus Cristo. Por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É o sinal de alerta. Nós devemos observar como estamos vivendo espiritualmente. Se não perdoamos uns aos outros, Deus também não nos perdoa. Não vivemos como irmãos, jamais nós vamos entrar nas mansões celestiais. Amém? Meus amados irmãos, eu convido os amados a abrir as nossas Bíblias mais uma vez, na nossa leitura continuada, em Jeremias, capítulo 42. Convido o nosso irmão mais uma vez para alternar junto comigo. Jeremias, capítulo 42. Vamos ler todo o capítulo, apenas 22 versículos. Jeremias, capítulo 42. Tem por título: Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então chegaram todos os capitões dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentemo-nos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. A fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá,
e a todos os capitões dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior. E lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temas o rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada vos temeis, vós alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmo vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus. E segundo tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, declará-lo assim, e faremos. Mas, tendo-vos declarado isto hoje, não destes ouvido à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações, que uma vez que Deus ele nos chamou, ele nos resgatou, que nós não voltemos, a viver segundo o curso do mundo, mas que pela misericórdia de Deus nós possamos caminhar reto, assim como Deus espera de cada um de nós. Amém? A terceira parte da nossa liturgia trata de louvor. Quero convidar ao PH, que nos conduza no cântico congregacional. Logo após, as filhas do rei, no segundo cântico, quem trouxe seus dízimos e suas ofertas, possa estar aqui depositando. Oi, que isso?
Quero convidar os amados a ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico que é um texto de Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo quando não haja alimento nos campos, eu me alegrarei de ti. Mesmo que a situação seja difícil, mas nós devemos nos alegrar no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, amém? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Podem sentar. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? E todo ser que respira, louve ao Senhor.
Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando os nossos grupos de louvores. Quero convidar o diácono José Basílio para que venha aqui orar pelos dízimos e as ofertas. Uma vez consagrados, meus amados irmãos, só serão usados na obra do Senhor. Oremos com o diácono. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão presbítero Cláudio que ele se coloque de pé e ore em favor da vida do pastor, sua vida ministerial, sua esposa e suas filhas. Santo Deus, eterno Criador, em tua presença, teu povo reunido, Senhor, para te buscar, ouvir mais de ti, aprender mais de ti, Senhor. Buscar estar mais perto do que tu deseja para nós, nesse processo de santificação, nessa vida que passamos. Senhor, nesse momento, agradecido por tudo que tu tens feito em nossas vidas, especialmente colocamos aos teus pés a vida e a família do servo que, atendendo ao teu chamado, tem buscado trazer tua palavra de forma fiel para que o teu povo seja edificado. Senhor, abençoa o teu servo, dá a ele, Senhor, discernimento, dá a ele, Senhor, sabedoria, Amém. dá a ele, Senhor, a humildade e a alegria de buscar a tua
palavra, que as situações que venham a ocorrer em sua vida, ele possa encontrar em ti, não só o consolo, mas a alegria e inspiração também. Peço, Senhor, pela sua família, que esteja abençoando sua esposa, na sua vida diária, Senhor, nas suas conquistas, também nos desafios, que esteja sempre, Senhor, sendo serva do Senhor, engrandecendo o teu nome, vivendo em alegria na tua palavra. Da mesma forma, as suas filhas, Senhor, que sejam sal e luz, vivam com dignidade, buscando a ti, e nunca, Senhor, se afastem da tua palavra e da tua casa. Assim oramos, Senhor, agradecido por tudo que tens feito na vida deles, e que essa igreja possa também, Senhor, continuar cuidando dessa família tão querida. Senhor, nesse momento, cuida também para que ele possa, Senhor, mais uma vez, em espírito e em verdade, estar vivendo a palavra que vem apresentar a tua igreja. Usamos humildemente, em nome de Cristo Jesus, dessa oração. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que nós possamos estar todos os dias orando em favor do nosso pastor, de sua esposa, de suas filhas, que eles sejam alvo de nossas intercessões. Né? O inimigo se levanta contra aqueles que querem levar uma vida piedosa segundo Cristo Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Nesse instante eu quero convidar aqui as crianças que possam vir aqui à frente. Quero convidar a nossa irmãzinha Manu, que se coloque de pé e ore em favor das crianças, assim também para a sua professora, Maiara. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor possa estar abençoando essas crianças, ó Pai. O Senhor possa estar abrindo a mente delas, ó Pai, para que elas estejam aprendendo mais da Tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a professora que estará ministrando a Tua palavra, Pai, que ela esteja sendo usada, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Amém. Para levar a Sua palavra para as nossas crianças, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a professora, essas crianças, e também abençoando seus pais. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Quero convidar o pastor está com a palavra, que Deus o abençoe na exposição dela. Graças e paz, irmãos. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Ontem estive também apresentando essa mensagem ali na COP 3, e eu queria trazer então para os irmãos esse imperativo da gratidão também para os irmãos. Lucas capítulo 17, no versículo 11 ao versículo 19, a cura dos 10 leprosos. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem conduzido, Senhor, essa liturgia, e nós temos ouvido, nós temos percebido, Senhor, a ação do Senhor, que o Senhor requer de cada um de nós. Mas agora, Deus, quando lemos a sua palavra e queremos, ó Pai, que teu Espírito, ó Deus, agora nos
nos mostre, Senhor, a sua vontade, Senhor. Esse texto, ó Deus, traz tantos mandamentos, alguns imperativos, e nós te pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa aclará-los para cada um de nós. Para mim, como o Senhor já fez, a mim, como o Senhor já fez, mas agora aos meus irmãos, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Usa esse pecador mais uma vez, para que assim eu possa, ó Deus, alcançar os ouvidos e o coração dos meus irmãos, de maneira que eles entendam e coloquem em prática. É assim que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu estava procurando também uma ilustração, né, para que servisse também, nesse momento, né, como uma introdução. Eu encontrei uma entrevista, né, de uma jovem que foi alvo de um acidente, né? Ela se envolveu em um acidente, ela estava num carro ali em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela e o namorado estavam nesse carro, se envolveram nesse acidente. O seu namorado acabou falecendo, mas essa jovem, ela quebrou 7 das suas costelas, o cóccix, o baço dela estourou e a sua bacia foi deslocada. A entrevista traz uma expressão que muitas vezes eu não gosto, né, dessa expressão, que a entrevista diz assim que, por um acaso, 2 socorristas estavam passando ali por aquele local e puderam ajudar. Os 2 socorristas têm por nome Gustavo Weber e também Luan Flores. E eles integram também esse grupo de resgate, o apoio voluntário de emergência. E eles não tiveram outra ação, senão correr para junto daquela jovem e ajudá-la. E foram 20 dias que essa jovem esteve internada e os planos dela comemorar os 15 anos do seu aniversário foi interrompido ali em março de 2019 e ficou para trás por conta dos muitos gastos que ela teve ali com aquele acidente, na sua internação também. No entanto, Raquel, que é o nome dela, Raquel acabou sendo surpreendida por algumas pessoas que queriam ajudá-la, a que aquele sonho dela de comemorar os seus 15 anos não se perdesse ali por causa desse acidente. Então ela se surpreendeu quando muitos colaboraram para que aquele sonho dela se visse agora uma realidade. Eles fizeram uma surpresa, proporcionaram isso para ela ali em novembro desse mesmo ano. Raquel, então, em um gesto de muita gratidão, convidou os socorristas. E eles fizeram o possível e o impossível para estar ali com ela. Trouxeram ela na ambulância, acompanharam ela na entrada e ainda dançaram valsa com Raquel. A mãe, chamada Eliane Farias, fez assim, disse assim naquela entrevista, de fato foi um milagre. Eles foram um anjo em nossas vidas. E como ela tem muito carinho, a gente não teve outro, né? Como esse gesto de gratidão, a gente convidou esses socorristas para que fizesse uma surpresa para ela. E nós agradecemos a Deus por ter colocado esses homens em nosso caminho. O acidente foi horrível, sim, nós reconhecemos. E nossa filha poderia ficar com muitas sequelas, mas somente perdeu o baço, afirmou ela naquela entrevista. Queridos, quando olhamos para essa passagem aqui, queridos, nós não podemos também deixar de perceber essa ação de gratidão aqui desse personagem. Esse texto aqui, a semelhança de outros também, de outros 3, que compõem esses 3 textos, que traz, então, ou Jesus para próximo dos samaritanos, ou Jesus dentro do território dos samaritanos. Aqui, observe que Lucas é quem nos informa, né, lá na sua introdução. Lucas está escrevendo para Teófilo. É Teófilo quem está investindo nessa sua pesquisa acurada, como em sua linguagem ele usa, em seus escritos ele usa e diz isso. Ele está pesquisando, está entrando em contato com pessoas que estiveram com Jesus, que serviram o Senhor, ou que mesmo ouviram os seus ensinamentos ali em seu ministério terreno. E ele está escrevendo para Teófilo. E a expressão que aparece aqui no versículo 11... dizendo que Jesus está no caminho para Jerusalém, é percebida praticamente em todo o livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. É como que Lucas estivesse dizendo assim para Teófilo: olha, Teófilo, não se esqueça, olha, Teófilo, não perca a atenção, o nosso Senhor, o Senhor Jesus está indo para Jerusalém. Ele repete essa informação ali no capítulo 9, 53, capítulo 13, 22, capítulo 17, 11, capítulo 18, 31, capítulo 19, 11. E aqui no capítulo 17, 11. Observe que Jerusalém é uma cidade muito importante. Jesus está indo para lá porque ele parte para o dia do sofrimento, para a entrega até a morte, para o dia em que ele vai demonstrar sua obediência quando morre naquela cruz.
Ele havia informado ali no capítulo 9, 51, que ele deveria ser assunto aos céus. Então ele parte resolutamente, nada pode tirá-lo desse seu caminho. Em obediência ele está indo, porque o seu pai determinou isso, que ele fosse para Jerusalém, e em Jerusalém se entregasse naquela cruz. E esse tema é muito importante para a gente. Observe que a informação aqui no versículo 11 não está para a gente à toa, mas tem uma informação fundamental, uma informação concreta para a gente. Eu percebo então, por que Jerusalém, esse caminho para Jerusalém é importante? Porque Jerusalém é o caminho do seguimento. Para onde Jesus Cristo passa, em todas as aldeias que ele entra, em casas, onde ele para ensinar, ele diz: venham, tomem cada qual a sua cruz e sigam-me. Ele diz isso no capítulo 9, 51. Jerusalém é importante para a gente porque é o caminho da não violência, capítulo 9, 51 a 56. É o caminho da prioridade do anúncio do reino de Deus. É o caminho também que leva a todos os povos a paz, a restauração da saúde, as boas novas do reino, a vitória sobre as forças de Satanás. Lucas 10, 1 a 20. E é o caminho de Jerusalém também que vai priorizar os pequeninos. Lucas 10, 21 ao 25. E o caminho de Jerusalém é o caminho da única lei, do amor pleno, que se traduz ao exemplo do bom samaritano em solidariedade com quem sofre discriminação e violência. Capítulo 10, 26 ao 37. Quando você chega no capítulo 17, do 1 ao 10, a gente observa que Jesus Cristo tem mostrado para os seus discípulos que o caminho dele, queridos, é um caminho em que a gente reconhece que se alguém tropeçar, a gente deve, em arrependimento, oferecer perdão para essa pessoa. E esses seus discípulos obedientes, eles querem ser fiéis, eles querem ser mais obedientes. E eles ficam sabendo que a obediência e esse cuidado dentro do reino de Deus não faz deles senhores, e sim servos. E na qualidade, no versículo 9 e 10, diz que eles são servos inúteis. E você olha agora o versículo 11 ao 19. A gente observa que dos 10, queridos, 9 deles dizem: eu de maneira nenhuma sou inútil. Eu sou útil. Deus tem por obrigação me abençoar, Deus tem por obrigação me curar. Mas somente um deles se viu como esses servos inúteis dentro do reino de Deus. Por isso que ele precisa voltar para agradecer a Deus. Queremos hoje falar sobre esse imperativo, querido, dessa bênção, então, de voltar atrás, um passo atrás, em direção a Deus, para agradecê-lo. Algo mais tem quando a gente volta para agradecer a Deus pelos benefícios, pelas bonanças de Deus que Ele tem dispensado sobre nós. Aqui, então, no versículo 11, nós percebemos, então, o ministério de Jesus Cristo desenvolvido em 3 cenários geográficos. A gente observa em Samaria, que era a cidade, é o lugar do ódio, do desprezo. Galileia, como numa linguagem militar, a base militar do ministério de Jesus, e Jerusalém, uma cidade muito importante para os judeus, mas para Cristo, o lugar onde ele iria oferecer-se em sacrifício, em resgate, salvação do seu povo. Observe, querido, que o texto vai nos dizer que ele está passando por essa aldeia. Mas eu pego aquela palavra da entrevista, que era por acaso que eles estavam passando, mas aqui, queridos, o acaso não está na vida de Jesus Cristo. Ele não se perde, ele não entra nessa aldeia por acaso. O GPS dele não parou de funcionar, mas desde a eternidade ele tem determinado que ele vai passar ali, naquele lugar, naquela hora, naquele dia, ele vai encontrar esses 10 leprosos. Estava determinado, nada foi por acaso. E aqui, dentro desse grupo, desses 10, um grupo só, composto de duas qualidades de pessoas aqui. Eram leprosos, eles estavam sob condenação, condenados a viver isolados em afastamento social por causa da lei de Deus, que dizia assim: olha, vocês têm que estar isolados. E o sacerdote que tem esse aval de dizer para você declarar impuro ou puro, retomando vocês ou ressocializando vocês novamente. E aqui, queridos, esses leprosos, mas também dentro desses leprosos, não somente judeus, mas também um samaritano. Os samaritanos, vocês sabem, viviam em pé de rivalidade ali com o povo judeu.
Eles disputavam cidade, qual era mais santa, onde tinha o lugar mais sagrado, onde era que se devia adorar, onde diziam os judeus, aqui em Jerusalém. Os samaritanos diziam, aqui em Samaria. Eles estão, então, obedecendo a lei, afastados do convívio. E o texto nos diz no versículo 13 que eles estão afastados e de onde eles gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus se aproxima deles, mas também cumprindo a lei, diz assim: vão e mostrem-se ao sacerdote. Ele é que tem o aval da parte de Deus, da lei, a lei que permite que ele, somente ele, os sacerdotes, como autoridades sanitárias e inspetores de saúde, é que pode diagnosticar vocês e declarar vocês ou puros ou impuros. Ou o inverso também, ou impuro ou puro agora. E observe, queridos, Jesus Cristo, a gente pode, observando o Evangelho, a gente pode observar que Jesus poderia declará-los puro ali naquele momento. Jesus poderia tocá-los e purificá-los ali. Mas Jesus, como Mateus capítulo 5, 17 e 19 nos ensina, Jesus veio então para cumprir toda a lei. Os principais acentos ali da gramática grega não deixaram de ser cumpridos, como o tio iota ou jota. Os menores dos acentos da gramática grega não deixaram de ser cumpridos. O que a lei exigia, Jesus cumpriu. E ele diz: vão até o sacerdote. Ele é quem vai dar a palavra de Deus para vocês e vai declarar vocês puros. E o texto nos diz no versículo 14 que eles estão indo. Eles estão caminhando em direção ao templo, ali onde os sacerdotes serviam a Deus, oferecendo sacrifícios diariamente. E o texto nos diz, irmãos, que eles olham um para o outro aqui. Eu estou ilustrando, irmãos, mas eu fico pensando aqui que eles caminhando, olham para os seus corpos, um para o outro ou para si mesmo, e percebem que as feridas, e percebem que as lepras, a hanseníase, o mau cheiro das feridas sumiu. Glória a Deus por isso. O texto nos diz então que no versículo 15, que um dos 10, ele não só tem uma atitude de olhar para o seu corpo ou para os seus iguais que estavam ali naquela caminhada em direção ao templo, mas o texto nos diz que ele olha para trás. Ele diz: eu preciso voltar. Eu tenho que voltar, dar glória a Deus, me prostrar aos pés de Jesus Cristo e adorá-lo. Reconhecer que foi Deus que me abençoou, que me purificou. E é isso que ele faz, queridos. No versículo 15 diz que um desses 10, se vendo curado, ele voltou, deu glória a Deus em voz alta, adorava a Deus. E ele chegou à presença de Jesus, prostrou-se diante dos pés de Jesus e agradeceu-lhe. E agradeceu. Essa é a atitude, querido, daqueles que reconhecem o milagre de Deus. Essa é a atitude daqueles que reconhecem o benefício que veio das mãos de Deus. E Jesus olha, assim como você olhou para esse texto e se viu surpreendido, Jesus também se viu. No versículo 17, Jesus pergunta: onde estão os outros? Os 10? Não foram 10 os que estiveram diante de mim clamando? Não foram 10? Porventura não voltou nenhum mais sequer contigo para pelo menos dar glória a Deus, dar graças a Deus, agradecer pelo benefício que recebeu? Queridos, eu me surpreendi, você se surpreende também. Não é isso? Larry Richardson, ele comenta, olhando para o texto, ele diz assim: é claro, o texto Lucas não nos traz mais detalhes do porquê que esses homens não voltaram para agradecer a Deus. Mas o que se tem dito sobre eles até hoje tem sido repetido: são homens ingratos. São ingratos. Jesus Cristo então se volta para ele no versículo 19 e diz assim: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Veja, queridos, existe algo mais, queridos. Não podemos somente parar no milagre. Não somente podemos parar na bênção. Mas, queridos, a gratidão no significado do nosso dicionário diz que é um reconhecimento por uma pessoa, por alguém que nos prestou um benefício, um auxílio, um favor. A gratidão é um agradecimento. E muitos perguntam para a gente: mas por que eu devo voltar para agradecer a Deus?
A resposta é simples, querido. A gente pode partir do simples até chegarmos no essencial para a nossa vida espiritual. Observe, hoje você pode se acordar, e você se acordou, glória a Deus por isso. Você pode começar o seu dia abrindo seus olhos e dizendo obrigado, Senhor, pelo amanhecer, obrigado pela vida, pela saúde que eu tenho, pela respiração. Eu vou contando aqui nos dedos, querido, mas poderia ter muito mais dedos aqui para contar. Obrigado, Senhor, pelos sentidos no meu corpo que funcionam perfeitamente. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos espirituais que hoje eu tenho, pela comunhão que eu tenho contigo, pela oração, pela palavra do Senhor que me mostra a sua verdade, a sua vontade. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que está em mim, que ilumina os meus olhos para entender a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação que tenho em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos mostra, querido, que a gratidão não é uma opção. Mas a palavra gratidão, ela nos traz e nos é ensinada pela palavra de Deus como um imperativo, é uma ordem. Veja o Salmo 95, versículo 2, diz assim: vamos à presença de Deus com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a força, é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria, e a ele eu darei cânticos e lhe renderei graças. Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e com hinos de louvor, dê-lhe graças e bendiga o nome. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo e pela oração e súplica com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 3, 15 e 16 diz assim: que a paz de Cristo seja o vosso hábito no vosso coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E 1 Tessalonicenses 5,18 diz Paulo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos vocês. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã. Lucas iniciou no versículo 11 com a informação de que ele estava indo para Jerusalém. E eu registro aqui para vocês, onde quer que o evangelho do Senhor seja pregado, a gente deve sempre voltar nossa mente para lá, para Jerusalém. Sabe por quê? Até hoje nós deveríamos lembrar para agradecer o grande milagre que Cristo operou em nossa vida. Foi lá. O maior dos benefícios, Ele operou por nós, lá em Jerusalém. Quando Ele se rendeu naquela cruz por mim e por ti. Por nós. Ele passou por Samaria, não foi por acaso. Ele passou pela Galileia, entrou naquele povoado. Ele encontrou os 10 leprosos. Aqueles homens foram alvos da palavra de cura do Senhor Jesus. O maior milagre, um deles pôde experimentar. Um deles pôde voltar em um ato de gratidão, de humildade, reconhecer que Jesus é o autor da vida dele. Que Jesus é o autor da sua salvação. A verdade é a seguinte, meus irmãos, só consegue voltar para agradecer aquele que tem a capacidade de reconhecer. E é lamentável, queridos, que muitas vezes somos nós que seguimos o mesmo exemplo dos 9. Não reclame deles, porque não voltaram. Muitas vezes sou eu, muitas vezes somos nós, eu e você, não voltamos. Recebemos o benefício de Deus, antes nós clamamos, gritamos, choramos, imploramos, quando recebemos. Mas infelizmente nós não temos a capacidade de voltar à casa de Deus, ao convívio com os irmãos, à presença de Deus, para agradecer ao Senhor. Para agradecer pelos irmãos que oraram por nós, que se juntaram a Ele ou a nós mesmo, se foi eu mesmo quem pedi, ou você mesmo, reconheça isso. Muitas vezes nós não voltamos.
Nós não temos muitas vezes esse reconhecimento, essa capacidade de voltar. E é lamentável que quando o homem deixa as bênçãos preencher o lugar de Deus, ele acaba sendo egoísta e não grato. Ele diz: a bênção é mais importante do que Deus. Deus, o Senhor não foi mais importante agora. Minha pergunta é: não foram 10 que foram purificados? Por que só você retornou para agradecer a Deus? E você, estrangeiro? Veja, queridos, Deus, esse texto aqui, essa expressão nos revela que também é o texto de João 1:11, quando diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitas vezes nós, como povo de Deus, os quais Deus espera que voltemos para agradecer, somos nós os ingratos. Somos nós os murmuradores. E lembre-se, lá no deserto, o povo de Deus padeceu por causa da murmuração, porque reclamou. E quando paramos, ou olhamos para a bênção, ou reclamamos, nós deixamos de receber algo mais do Senhor. Veja, esse aqui recebeu do Senhor, voltou, agradeceu e recebeu algo mais do Senhor. Vai, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: o que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Ele tenta até responder, tem algo sugestivo ali para cumprir os mandamentos do Senhor, para estar em sua presença. Mas, queridos, quanto mais nós fizermos, quanto mais nós juntarmos ou para querer pagar, tanto mais percebemos que nós somos incapazes de pagarmos o Senhor. Seja a sua vida, seja mesmo a sua morte, você não pode pagar o maior benefício de Deus para a sua vida. Você não pode. Você não pode. Por isso que somos servos inúteis. É isso que Cristo quer que a gente reconheça. Mas tão somente, queridos, eu pergunto para vocês, não deixe, queridos, é claro, eu não estou com essa palavra dizendo para você não pode pagar, pagar você não pode agradecer sim. E olhando para as bênçãos que você recebe de Deus diariamente, você pode, em ato, a semelhança desse samaritano aqui, agradecer a Deus. E eu pergunto para vocês, quantas foram as vezes que você nessa semana agradeceu a Deus pela sua família, pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu ministério? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela oportunidade que você tem de conhecê-lo mais através da leitura, da oração, de conversar com Ele? Quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes você parou essa semana para agradecer a Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado por tudo, como diz o apóstolo Paulo, por todas as coisas, por tudo, em todo momento, dá graças a Deus. O salmista aqui quer nos convidar, queridos, a refletir na maioria das vezes, a reconhecer a bênção do Senhor. Não seja como os 9, seja como esse homem aqui, esse samaritano, que não conhecia a Deus, mas agora passa a conhecer o verdadeiro Senhor e Deus da sua vida, o doador da vida, o Senhor Jesus. Reconheça, queridos, que muitos hoje estão descendo à sepultura, estão indo para o hospital. Muitos estão perdendo sua saúde, estão à beira ou entre a vida e a morte. Mas hoje, eu e você, queridos, estamos vivos, estamos com vida. Seja grato a Deus pela vida, seja grato pela família, pelo emprego que você possui, pelo ar que você respira, pelo fôlego de vida, pelos olhos que você pode, os seus olhos que podem enxergar, seus ouvidos que podem ouvir, sua boca que pode emitir sons, seus pés que podem levar daqui para acolá. Seja grato a Deus pelas coisas mínimas, mas vai chegando. Vai passando das mínimas até as essenciais, das mínimas até as essenciais. Seja humilde. Reconheça isso. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse Deus na sua vida, que é poderoso para te fazer reconhecer, a gente vivia uma vida de murmuração, uma vida de blasfêmia até, diariamente. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. É só dizendo não tem, né, irmão? Mas reconheça, todas as coisas vêm do Pai. E é Ele quem nos providencia diariamente. Até o pão, você pode pedir a Ele, Ele providencia para você. Pode agradecer. Reconheça que através dessas bonanças, Deus tem estendido suas mãos, bondosas, amorosas, misericordiosas, porque nada dele nós merecemos.
mas Ele, com sua bondade, tem nos alcançado. Que assim seja na sua vida, na minha vida. Agradecemos a Deus por todas as coisas, em todas as coisas, sempre dá graças a Ele. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe e te faça reconhecer isso para a glória dEle. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor, queridos. É um hino também para nos levar a reconhecer as muitas bênçãos. Quantas são as muitas bênçãos? (63) no cenário. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. As muitas bênçãos. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento jogas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro bom nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, essa semana o Conselho da Igreja se reuniu e nós marcamos para hoje, então, a investidura dos nossos irmãos, né, que foram eleitos ali no último dia 28 de maio desse ano, né? Dia 28 de maio. Então, queridos, nós reconhecemos, então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, como o rei e cabeça, né, da igreja, ele foi servido, então, de que houvesse socorros e diáconos que estivessem também sobre esse encargo especial, socorrendo os necessitados. E a gente vê, então, provas bíblicas quanto a isso, que havia, então, um crescimento na igreja, ali em Atos capítulo 4, 34 e 35, e a gente vê os discípulos aumentando em números, a igreja crescendo, mas havia também essa preocupação dele, nenhum deles havia ali que estivesse necessitado de alguma coisa, porque à medida que a igreja crescia, eles vinham então distribuir aos pés dos apóstolos o valor dos seus produtos que eles vendiam, e ali era distribuído para que assistissem então os necessitados. Quando chegamos então no capítulo 6 de Atos, no versículo 1 ao 6, a igreja crescendo, alguns gregos
helenistas, a expressão que está em nossa Bíblia, se aproximaram dos apóstolos e reclamaram porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Então, pareceu bem que os apóstolos, então, pedissem que a igreja, então, escolhesse homens que lhe parecessem, então, aptos para fossem ordenados, investidos, então, pelas mãos dos apóstolos e passassem a assistir essas mulheres, essas viúvas. Então, eles escolheram 7 homens, como em suas características, como está ali no versículo 3, homens cheios do Espírito Santo, homens conhecedores da palavra, homens de boa reputação. E lá em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, também recomendando isso, que é uma prática para todas as igrejas, isso foi perpetuado. Em 1 Timóteo, capítulo 3, 8, 10 e 12 e 13, fala ainda mais de características desses homens. Diz que eles eram diáconos, e para ser diáconos deveriam ser homens respeitáveis, homem de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos cobiçosos de sórdida ganância, mas também que fossem homens primeiramente experimentados e se mostrassem irrepreensíveis, que exercessem então o diaconato. Então, queridos, eles foram ordenados. E ali então competia a eles, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e outros fins piedosos. Segundo, para distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e a necessidade também dos pobres. E terceiro, zelar pela ordem. A ordem da igreja e do serviço também, culto divino, e pela decência, pela limpeza e pela ordem também no templo e nessas dependências. Para isso, então, queridos, nós passamos, então, e procedemos, então, à investidura dos irmãos José Armando e o nosso irmão Paulo de Souza. E eu convido os irmãos a vir à frente, por favor, queiram se apresentar, para que possam, então, diante da igreja, então, responder algumas perguntas. Queria convidá-los aqui à frente. Aqui desse lado, irmão, por favor. E eu pergunto para os irmãos, entendendo essas missões da palavra de Deus e a necessidade, o porquê, pelo fato que eles foi permitido então haver essas eleições, eu pergunto aos irmãos, respondam com muita convicção, muita sinceridade, por favor. Vocês creem que a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, são palavra de Deus e que elas passam a ser então para vocês, para toda a igreja, como única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam também a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado pelas Santas Escrituras? Vocês sustentais e aprovais o governo dessa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Aceitais o ofício de diaconato dessa igreja e prometeis ainda desempenhá-lo fielmente em todos os deveres deste cargo? Prometeis ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza dessa igreja? Bem, pergunto para os irmãos agora, para a igreja, e peço que vocês fiquem de pé, por favor. Levante a mão direita. Eu pergunto para vocês: e vocês, irmãos, igreja, vocês reconhecem esses nossos irmãos como diáconos? Ainda mais, irmãos, vocês prometem tributar-lhes toda honra, animação, obediência no Senhor, aqui segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá o direito do seu ofício? Sim? Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos presbíteros para vir à frente e convido os irmãos a se colocarem de joelhos, por favor. Os presbíteros, Cláudio, por favor, também, venham à frente. A gente vai orar pela vida dos irmãos. Por favor, fiquem de joelhos. Sim. Vamos orar pela vida dos irmãos. Estendam as mãos para a vida dos nossos irmãos. E oremos. Graças te damos, ó Deus, nosso Senhor, Deus e Pai,
por nos ter dado um Salvador poderoso na pessoa do teu bendito Filho e pela manifestação do teu grande amor para com os homens. Tu foste servido que aqui se pregasse e cresce o teu glorioso evangelho e se formasse esta igreja. Permite, pois, que essa mesma igreja sempre te bendiga e seja aqui um monumento da tua misericórdia. E tu, Jesus, que nos remiste por teu preciosíssimo sangue, tu que concedeste bens para os homens e dotas essa igreja com estes teus servos, que agora ordenamos em teu nome, para nela exercerem o diaconato. Concede-lhes a sabedoria e prudência de que necessitam para o exercício deste cargo. Dá-lhes o teu Espírito Santo e ordena-os tu mesmo, para que sejam fiéis no cumprimento dos seus deveres, pois tudo te pedimos por amor do teu santo nome. Amém. Amém. Nós damos então e compartilhamos com vocês a destra da companhia para que vocês tomem parte. Meus irmão Armando, irmão Paulo, agora vocês, eu proclamo e declaro que regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício do diaconato, os senhores, né, Paulo Souza, irmão José Armando, tudo segundo a palavra de Deus e em conformidade também à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que como tais, vocês têm agora direitos e toda animação, honra e obediência no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A igreja depois também compartilha com eles a destra da companhia. Meus irmãos, eu quero olhar para a igreja também. Eu queria pedir para que a igreja pudesse... Meus irmãos, podem sentar, meus irmãos. Eu queria que vocês, como igreja, estivessem dando toda a animação a esses irmãos. A gente sabe das dificuldades, sempre colocamos isso, das dificuldades. Vocês sabem que o nosso presbítero André foi reeleito, né, para isso. Então, o nosso irmão já tem, desde sempre, a destra da companhia conosco, né, nesse conselho. E eu queria pedir à igreja, para que a igreja estivesse, então, animando os nossos diáconos, os nossos presbíteros, nossos oficiais dessa igreja, orando por eles, estando junto com eles. A gente sabe das dificuldades, vocês sabem das dificuldades. Tantas são as coisas que se levantam para nos fazer desistir. Mas vocês como igreja, que entenderam esses compromissos desses irmãos, elegeram, né, para isso, vocês são os responsáveis também pela animação, pela honra, e para que esses irmãos não se vejam desanimados. Então, que Deus abençoe a vida dessa igreja, para que cresça mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé mais uma vez, irmãos, vamos receber então a graça, a bênção do nosso Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre essa igreja, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode sentar mais uma vez. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite, nesse dia, e animá-los também para que possam mais vezes estar conosco. Nossos irmãos, o casal está ali atrás, nossos irmãos, aqui desse lado não tem nenhum visitante, né? Mas a igreja diz ao casal: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Camila já não é mais visitante, né? Camila já é de casa, né? Então, irmãos, nós queremos lembrar os irmãos departamental, né, da SAF, será próximo sábado, dia 17 às 19 horas, na casa da nossa irmã Judite. Então, as irmãs podem então procurar as irmãs da SAF para reafirmar então esse compromisso de estar juntos em departamentais também da SAF, tá bom? Próximo terça-feira nós teremos então
o PH e é uma convocação, então, para toda a igreja. Estaremos recebendo aqui na igreja a Federação dos Homens da UPH. Então, a igreja vai estar lotada, certamente. Então, nós queremos também ter aqui um bom número dos irmãos aqui conosco. Então, a federação vem em peso, igrejas do nosso presbitério vêm visitar nossa igreja para um momento de oração. Então, toda a igreja convidada. A UPH tem preparado também um lanche, né, para o final. Vai ser maravilhoso, irmãos. Então, venham fazer parte desse momento de oração. Não venham pelo lanche, não venham pelos irmãos, mas venham pela necessidade espiritual, né, de buscarmos o nosso Deus em oração. Amém? Próxima quinta-feira, então, continuaremos o nosso estudo. Temos falado, irmão, começamos a última quinta-feira a falar sobre o destino final dos ímpios. Daremos certamente continuidade ao destino também final dos santos, dos salvos. Então, não percam, irmão, venham crescer na palavra, no conhecimento da palavra de Deus, para que você não venha acreditar, como a gente apresentou, né, em duas heresias ali, que nós muitas vezes dizemos amém, tá bom? Então venham conhecer. A gente vai fazer um resumo e vamos chegar ao ponto onde paramos. Próximo domingo, não tem nenhuma programação no sábado, né, irmãos? Não, departamental. Isso, irmãos. Amanhã, perdão, irmãos, era para ter começado com o dia de amanhã, né? Amanhã tem aqui no seu boletim, então, um convite, principalmente para os casais, né? Os irmãos que estão visitando hoje, vocês podem também atentar para o boletim, se vocês puderem, né, participar do nosso encontro de casais amanhã, às 19h30. A taxa simbólica é de R$30, é mais para o nosso lanche final, tá bom, irmãos? Então, os casais que estão aqui, que ainda não responderam positivamente, podem responder, então, ao final, procurar a Rafaela, dar o nome de vocês e se comprometerem, então, para estar conosco, tá bom? Então, e domingo, então, nossa escola dominical 9h30 e à noite, às 18h, nosso momento de louvor e adoração novamente. Vamos até a porta para saudar os irmãos e encaminhá-los para o cafezinho.